Preparado aí para nós darmos continuidade a essa matéria maravilhosa que é a Escritura Sagrada, a nossa Bíblia, a nossa regra de fé e prática. O slide já está aí para que nós demos continuidade aí a esse estudo maravilhoso. Então vamos lá. A Bíblia em si recebe outros nomes como Palavra de Deus, Sagrada Escritura, Lei e os Profetas, Livro Sagrado, Sagradas Letras, Divina Revelação. Então, a Bíblia, Biblos, rolo de livros, a junção de livros que constitui a nossa Bíblia Sagrada, nossa regra de fé e prática. Nós sabemos que são 66 livros divididos, Antigo Testamento 39, Novo Testamento 27, 40 autores distintos, diferentes, homens que foram separados, e foram inspirados pelo Espírito Santo, influenciados pelo Espírito Santo para escrever toda a revelação, toda a vontade de Deus revelada através da Bíblia Sagrada. Então nós temos também outros nomes, que se derivam disso, que a gente ouve falar, que a gente já viu. E agora nós vamos falar sobre os originais, Então, a Bíblia, ela foi escrita em 3 línguas: hebraica, no aramaico e o grego. Foram os idiomas utilizados para escrever os originais da Escritura Sagrada. O Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico. Apenas alguns textos foram escritos em aramaico. O Novo Testamento foi escrito originalmente em grego, que era a língua mais utilizada na época. Os originais da Bíblia são a base para a elaboração de uma tradução confiável das Escrituras. Porém, não existe nenhuma versão original de manuscrito da Bíblia, mas sim cópias de cópias. Todos os autógrafos, isto é, os livros originais como foram escritos pelos autores, se perderam. As edições do Antigo Testamento hebraico e o Novo Testamento grego se baseiam nas melhores e mais antigas cópias que existem e que foram encontradas graças a descobertas arqueológicas. Para a tradução do Antigo Testamento, a Comissão de Tradução da SBB usa a Bíblia Septuaginta, publicada pela Sociedade Bíblica Alemã. Já para o Novo Testamento é utilizado o The New Testament, editado pela Sociedade Bíblica Unida. Essas são as melhores edições dos textos hebraicos, gregos que existem hoje disponíveis para os tradutores. Então, nesse primeiro momento, nós estamos aqui vendo, que a gente viu que a parte, os nomes da Bíblia, os seus originais, que o que nós temos hoje é cópia das cópias, não a Bíblia original, ela não existe, se perderam os originais, mas isso não desqualifica de forma alguma e nem tira a autoridade de que a Bíblia que nós temos, ela é confiável, porque há um trabalho muito poderoso e também um cuidado de Deus sobre esta revelação poderosa que não se perdeu durante as gerações. O Antigo Testamento em hebraico, muitos séculos antes de Cristo, escribas, sacerdotes, profetas, reis e poetas do povo hebreu mantiveram registros de sua história e de seu relacionamento com Deus. Estes registros tinham grande significado e importância em suas vidas e por isso foram copiados muitas e muitas vezes e passados de geração a geração. Com o passar do tempo, esses relatos sagrados foram reunidos em coleções conhecidas por a Lei, os Profetas e a Escritura. Esses 3 grandes conjuntos de livros, em especial o terceiro, não foram finalizados antes do Concílio Judaico de Jamnia, que ocorreu por volta de 95 depois de Cristo. A Lei
continha os primeiros 5 livros da nossa Bíblia. Já os profetas incluíam Isaías, Jeremias, Ezequiel, os 12 profetas menores, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis. E as Escrituras reuniam o grande livro de poesia, os Salmos, além do Provérbios, Jó, Esther, Cantares de Salomão, Rute, Lamentações, Eclesiastes, Daniel, Esdra, Neemias e 1º e 2º Crônicas. Os livros do Antigo Testamento foram escritos em longos pergaminhos confeccionados em pele de cabra e copiados cuidadosamente pelos escribas. Geralmente, cada um desses livros era escrito em um pergaminho separado, embora a lei frequentemente fosse copiada em 2 grandes pergaminhos. O texto era escrito em hebraico, da direita para a esquerda, e apenas alguns capítulos em dialeto aramaico. Hoje, se tem conhecimento de que o pergaminho de Isaías é o mais remoto trecho do Antigo Testamento em hebraico. Estima-se que foi escrito durante o século II a.C. e se assemelha muito ao pergaminho utilizado por Jesus na sinagoga. Foi descoberto em 1947, juntamente com outros documentos e uma caverna próxima ao Mar Morto. Então nós vimos aí, né, o Antigo Testamento, como era composto, né, e como era escrito também em pergaminhos, em pele, né, e como foi preservado, né, isso tudo. É só Deus, é um milagre. É só Deus, né, que é o autor da Bíblia e que a vontade dele permanece de se revelar para que se cumpra o propósito de salvação, né, o propósito da graça, de salvar, né, todo homem que crê em Jesus. Né? Então, a Escritura é um tema só. Né? Nós sabemos que é o tema Jesus. Né? Então, por isso a importância de não ter perdido toda essa história da comunhão, né, do povo de Israel com a pessoa de Deus. O Novo Testamento, os primeiros manuscritos do Novo Testamento que chegaram até nós, são algumas das cartas dos apóstolos Paulo destinadas a pequenos grupos de pessoas de diversos povoados que acreditavam no Evangelho por ele pregado. A formação desses grupos marca o início da igreja cristã. As cartas de Paulo eram recebidas e preservadas com todo cuidado. Não tardou para que esses manuscritos fossem solicitados por outras pessoas. Dessa forma, começaram a ser largamente copiados e as cartas de Paulo passaram a ter grande circulação.